Salve Maria, tudo bom com vocês? Gente, mais um cômodo da casa de Maria. Nós já passamos pela oficina de São José, né, pela varanda, pela sala, pelo banheiro e agora nós vamos para a cozinha. Mas antes de apresentar para vocês, né, a espiritualidade e o conteúdo deste cômodo, eu queria que você parasse um pouco e pensasse: até aqui, diante dessa visita na casa de Maria, em cada cômodo, como é que eu estou no aspecto das formações, né, em relação a conteúdo, a conhecimento? E como é que eu estou no que diz respeito à espiritualidade, à intimidade com a Virgem Maria e com Nosso Senhor? Pensa nisso um pouquinho, revisa um pouco aí. Vocês percebem que sim, houve um crescimento nesses dois aspectos? Nós da Casa de Maria esperamos que sim, que essa resposta seja um grande sim e que você esteja feliz em observar todo esse crescimento, em conhecer mais para amar mais, né? E de tornar essa devoção cada vez mais íntima para assim crescer, né, nessa intimidade com Deus e com a Virgem Maria. Chegamos na cozinha e lá encontramos a Virgem Maria com todo o amor preparando as refeições, né, para São José e para o menino Jesus, preparando a nossa refeição. Nós chegamos como crianças pequeninas, né, que não se alimentam sozinhas e que precisam da mãe para serem nutridas, sustentadas e cuidadas. Existe um grande tesouro a ser contemplado na cozinha da casa de Maria. Esse tesouro é a própria Virgem Santíssima. Porque eu fico de cara, né, imaginando Nossa Senhora preparando os alimentos, as refeições, o quanto amor ela devia derramar, né? Enquanto ela fazia, ela deveria sorrir, cantar salmos, né, rezar, render louvores a Deus. Eu fico imaginando dessa forma. Eu consigo imaginar também o menino Jesus, mesmo sabendo que está perto da janta, que o papai já vai chegar do trabalho, ele tá com fome, ele tava brincando ali na sala, mas ele corre até a cozinha, como quem quer dizer: mãe, eu estou com fome, mas de repente ele para e começa a observar a mãe, né, preparando as refeições. O quanto que não era bonito de ver a Virgem Santíssima derramar tanto amor no ordinário da vida, no que é pequeno, no que muitas vezes a gente faz às pressas. E ela deveria todo o tempo utilizar como ocasião de louvar a Deus e de derramar amor. E bem que o menino Jesus ficava ali contemplando a mãe e que aquele coração dele ficava mais inflamado de amor por ela. Não só pequenino, mas eu consigo imaginar também Jesus, né, já um homem, enquanto estava trabalhando, aí, sei lá, acabou a água ali. Ele vai na cozinha, né, deixa ali um pouquinho o trabalho, vai na cozinha e encontra a mãe trabalhando. Ele deveria mais uma vez ficar ali em silêncio, contemplando a Virgem Maria. Que cena bonita, que coisa linda contemplar a Virgem Maria, né, sendo amor no escondimento, onde só Deus ali poderia enxergar, mas de repente, né, Deus em Cristo Jesus pôde olhar. Bem que São José fazia a mesma coisa, e nós vamos fazer aqui também. Imaginemos que de repente ela olha para trás, ela percebe que está sendo observada. Pergunta: quer comer algo? E aí? Sim, nós precisamos. Precisamos, mãe, do alimento que vem de tuas mãos, que é o próprio Cristo, para nos manter nutridos, sustentados, fortalecidos para continuar caminhando, né, pelas estradas do Senhor. Nós precisamos sim estar fortes para vencermos as tribulações, as dificuldades. Nós precisamos estar nutridos em Ti para gerar aquilo que mais o Senhor deseja, que é um coração que é apaixonado e derramado por Ele. E como crianças pequeninas não se alimentam sozinhas, desejo entrar na cozinha da casa de Maria como uma dessas crianças, né? Filhos e filhas, pequeninas e pequeninos, que precisam e dependem do cuidado e do sustento desta mãe. E então, criança, se você pudesse escolher o alimento, o que mais você necessita? Qual é a sua fome? Qual é a nossa fome? Nós podemos dizer sim
para a Virgem Maria. Diga para essa mãe que ela vai vir com o alimento necessário, porque se nas bodas de Caná não faltou vinho, né? E se a Virgem Maria traz para nós a verdadeira comida, a verdadeira bebida que é Cristo Jesus, nós podemos sim buscar nela os alimentos que precisamos e não há de faltar. Digo isso por conhecimento de causa, por vivência. Uma pequena partilha. Logo que eu me consagrei, eu passei por grandes dificuldades, né, com a minha mãe. E chegou um momento que eu fiquei longe da minha mãe por quase 9 meses, né? Por 8 meses. Tanto que eu vivi uma gestação com Nossa Senhora, é o que eu digo. E foi importante, porque ali, né, depois da minha consagração, eu pude beber da intimidade, da maternidade da Virgem Maria de uma maneira diferente. E ali no sofrimento, no maior sofrimento que eu tinha vivido até então na minha vida, em uma tremenda dor, a Virgem Maria me nutriu. Por isso que foi tão propício, né, quando lançou aquela música Só quem já foi órfão sabe o valor do colo, do amor de mãe. Por mais que minha mãe estivesse viva diante das nossas dificuldades, né, eu estava órfã, digamos assim, mas eu tinha a Virgem Maria. E ela não deixou faltar nada. Tanto nos momentos que Deus me dava sabores de alegria, quanto nos momentos que pesavam as dificuldades e as tristezas. Na Virgem Maria, eu encontrei um colo, eu encontrei um sustento, um abrigo. Eu fui nutrida porque foi o tempo também que eu mais cresci na intimidade com Deus. Cresci na intimidade, inclusive, com ela, né? Que foi a chave, foi o caminho. E a Virgem Maria não me deixou faltar nada. Não me deixou. E eu sou muito grata a Deus, por mais que tenha sido um momento difícil, porque rendeu no meu coração, né, grandes alegrias, no sentido de encontrar no coração da Virgem Maria um lugar para chamar de meu, um lugar para chamar de minha mãe, um refúgio. Nutriu, me sustentou, me amou, cuidou de mim, me apontou a Cristo Jesus. E depois de um tempo eu entendi que viver isso foi importante para minha vocação hoje. Porque mais do que doutrina, né, e que é importante, a gente tem percebido, eu quero apresentar para vocês uma experiência de quem é feliz em ter se despojado nos cuidados dessa mãe e ter sido deixada, melhor dizendo, ser alimentada, nutrida e sustentada por ela. Quando o viram, seus pais ficaram comovidos e sua mãe lhe disse: Filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Ele respondeu: Por que me procuravas? Não sabeis que estou a cuidar das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que lhes falou. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe guardava todas estas coisas no coração e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Este versículo é muito importante aqui no cômodo da cozinha. Para a casa de Maria a gente já viu várias vezes, mas aqui na cozinha tem algo particular, porque prova que de fato, Cristo Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça dentro da casa de Maria, sendo obediente aos seus pais. E aqui, fazendo menção ao alimento material, o alimento espiritual, nós percebemos que nosso Senhor bebeu desta graça, desses alimentos, seja na estatura, seja na graça, seja na sabedoria, e sobre os cuidados de uma mãe. Como canta no ofício, A Virgem criou Deus do Espírito Santo e todas as suas obras com elas ornou. Ou seja, a Virgem Maria ornou sim com o Espírito Santo, com as suas graças, Cristo Jesus. Então ela é partícipe desse crescimento em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Houve sim esse cuidado, essa nutrição, esse sustento, essa educação. E como nós estamos seguindo os passos de Cristo Jesus, até porque somos cristãos, nós vamos também querer imitar
essa dependência dos cuidados da Virgem Maria no alimento material, no alimento espiritual, sobretudo. Vamos beber um pouco mais, do contexto desse episódio bíblico. O que é que aconteceu? Como de costume, os pais de Jesus, a Virgem Maria e São José, foram para Jerusalém para a festa da Páscoa. Só que o que aconteceu? Passando os dias da festa, Jesus ficou em Jerusalém e tanto a Virgem Maria quanto São José estavam voltando. E aí, depois de um dia de viagem, perceberam a falta de Jesus. Eu já ouvi falar também, que isso aconteceu por conta das caravanas que estavam indo separadas, Estavam indo as mulheres juntas e os homens juntos. Então, Nossa Senhora estava achando que Jesus estava com São José e São José achando que Jesus estava com a Virgem Maria. Só que quando perceberam que não, eles foram procurar entre os parentes, os conhecidos por ali e não encontraram. Então, eles fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. E depois de 3 dias, imagine a angústia dos pais, imagine a angústia da Virgem Maria. Encontraram Jesus sentado no templo, a conversar, ensinando para os mestres. Uma coisa que eu destaco aqui é que eles ficavam maravilhados com a inteligência de Jesus, o quanto que ele conhecia. Mas veja que mesmo assim não quer dizer, e olha que ele sendo Deus, que ele na casa de Maria, nos cuidados, em sua casa ali com a Sagrada Família, não tenha também crescido em sabedoria, Ou seja, ele não cresceu só em estatura, ele cresceu também em sabedoria e graça, ele que é Deus. Eu acho isso interessante, Quando eles viram qual foi a reação, ficaram comovidos os pais. E aí a gente vê a Virgem Maria falar, questionar porque ele tinha feito aquilo. E ele responde, não sabeis que estou a cuidar das coisas do meu Pai? Então Jesus, aos 12 anos, já começa a identificar e mostrar para nós, que ele é o enviado, é o Salvador, está a cuidar das coisas do Pai, e tem um Pai que é o próprio Deus, Isso é gostoso de perceber. Acho interessante, que tem uma tradução que diz assim, por que me procuravas? Não sabeis que eu devo estar naquilo que é de meu Pai? Gente, isso é forte, Ou seja, não tinha por que estar me procurando, porque eu estou naquilo que é de meu Pai. Estou no meu lugar. Então, eu não estava perdido. Diz que os pais não compreenderam, mas mostra que a Virgem Maria guardava tudo aquilo em seu coração. Tantas coisas a Virgem Maria não deveria guardar. E bem que muitas vezes ali, enquanto ela cuidava dos afazeres da casa, enquanto ela estava na cozinha, ela ia conversando com Deus. Ela abria esse coração, abria esse novo céu a conversar com Deus, para entender e para abraçar cada vez mais a vontade do Senhor, que ela disse, faça-se o seu fiat. Gosto também quando diz, que Jesus desceu, ou seja, ele aos 12 anos estava naquilo que é de seu pai, mas ele desceu, ele voltou para casa, sabe? Voltou para cuidar das coisas que são humanas, para deixar para cuidar das coisas do pai de maneira mais direta, quando já for um homem, um adulto. Ele era uma criança, 12 anos, então volta e é obediente a seus pais. Isso é bonito, gente, Olha o detalhe, desce, ainda não é o tempo. Vai para a casa dos seus pais, para ali você crescer em sabedoria, estatura e graça diante tanto de Deus quanto dos homens, e você voltar a cuidar das coisas que é do Pai. Gente, eu fico assim encantada. Então vamos, continuemos a entrar na casa, vamos lá para a cozinha e vamos pedir para a Virgem Maria cuidar de nós, como seus filhos, e como fez com Cristo Jesus, com a sua educação, com o seu cuidado, para também crescermos em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, com o alimento material, com o alimento espiritual, enfim, com aquilo que é necessário para assim chegarmos à perfeição, que é Cristo Jesus. Porque já sabemos que o fim último é sempre ele, Já está carimbado há muito tempo. Para enfeitar a espiritualidade desse cômodo, me permita ainda falar da Virgem Maria da Nossa Senhora da Salete, que teve, inclusive foi esse título que me acompanhou de uma maneira muito forte nesse período que eu estava falando para vocês da gestação com a Virgem Maria, que foi um momento de dificuldade. Enfim, mas o que eu quero dizer é que nessa aparição, que acontece em 19 de setembro de 1846, Nossa Senhora aparece chorando. E essa forma que ela aparece mostra
um cuidado de mãe que vem das entranhas e que a comove tanto que ela chora, porque ela diz, né, convertei-vos. Convertei-vos porque o braço do meu filho está pesado demais e eu não estou conseguindo sustentar. Há tanto eu sofro por vós e vós nem fazeis caso disso. Mas mãe, por que a senhora tem sofrido? Porque eu quero que vocês se convertam, porque senão o braço do meu filho, Cristo Jesus, o braço da justiça, vai cair sobre vocês e vocês não vão alcançar o céu. Ao mesmo tempo que ela quer cuidar do braço de Jesus, ela quer cuidar dos filhos que ainda não conseguiram chegar no céu. Porque como diz Santo Afonso Maria de Ligório, Nossa Senhora ela está feliz porque está com Jesus no céu, mas ela quer estar também com os seus outros filhos. Então ela vem chorando para ver se nós nos comovemos também, para desejarmos buscar este céu. E a começar, né, entrando no novo céu que é o seu coração. E além de exortar, né, o que eu acho incrível também na aparição, quanto que mostra a Virgem Maria como essa mãe cuidadosa, é que ela começa a apontar os caminhos, né, apresentando para Maximina e Melânia em como se converter, digamos assim, como agradar a Deus e como fazer com que esse braço não caia sobre nós, apresentando o caminho da oração, o caminho da penitência, sabe? Você percebe que a Virgem Maria vem como essa mãe cuidadosa, como essa mãe que deseja o nosso céu e que quer nos alertar, nos orientar, nos educar, sabe? Nos ornar. É isso, a Virgem Maria é isso, sabe? É cuidado, é mãe, é sustento, quer te levar para o céu. E assim, às vezes eu me vejo tão, amo muito, mas nas minhas limitações muitas vezes não corresponde àquilo que ela tanto insiste em mim. Então aqui é o momento de a gente também rever tudo isso. O que me falta, mãe, para ser sustentada, para ser nutrida? Ou sou eu que não quero esse alimento, sabe? Porque muitas vezes pode acontecer isso. A mesa está farta. A mãe está ali apresentando. Mas somos nós que fazemos assim, não quero comer agora não, sabe? Às vezes também acontece isso. Mas então, o que é servido aqui na casa de Maria nesse momento, né? Qual o alimento? Qual é o conteúdo do cômodo da casa de Maria? Aqui, a Virgem Maria vai preparar para nós uma refeição recheada dos motivos que nós devemos ter para abraçar a devoção à Santíssima Virgem Maria. Então, nós vamos conhecer esses motivos. Pense que esses motivos são como se fossem ingredientes da refeição que Nossa Senhora está a preparar para nós, tá? Artigo 1º. Essa devoção nos consagra inteiramente ao serviço de Deus. O ingrediente desse artigo é o serviço. São Luís justifica que não há ofício mais elevado do que ser servo de Deus, de servir para Ele. Então imagine quais não são as riquezas, os poderes, a dignidade de um servo, de um escravo que se entrega inteiramente ao serviço de Deus pelas mãos da Virgem Maria. No número 136, São Luís volta a destacar que este serviço, né, que esta relação na consagração que nós temos com nosso Senhor, de entregar tudo a Ele, não se pede nem nas congregações, nas ordens religiosas. A gente já falou sobre isso, né? Então, para este serviço a Deus, nós como escravos entregamos tudo sem reservas. Todo pensamento, toda palavra, todas as ações, sofrimentos, todos os instantes da nossa vida pertencem a Deus. E sabe o que eu acho bonito nisso tudo? É que independente de ser pequenas ou grandes coisas, tudo vai para Deus. Ou mesmo que você não pense, estou fazendo isso para Deus. Enquanto escravo, a Virgem Maria já está colhendo para render valores, né? Então, por mais que você não pense, vou subir essas escadas como mortificação, Nossa Senhora se utiliza disso. São Luís ainda diz assim, que consolação, porque ele diz que esse movimento só não irá acontecer se você revogar. Se você disser isso, eu não vou fazer para Deus, o que seria uma loucura, né? Ele ainda vai destacar que nesse serviço nós encontramos assim uma liberdade de um espírito de propriedade, de apegos, porque nós entregamos todos os nossos valores.
Então tudo passa a ser de nosso Senhor. Então, de fato, nesse serviço, até o que é gerado nele é de Deus. E aí vem o bálsamo de São Bernardo para concluir esse artigo, né? Que diz: ele ganhou-me todo, dando-se todo a mim. Meu Deus, meu Jesus, nosso amado, se entregou todo, gente, na cruz. Que sofrimento Jesus passou, meu Deus, enfim, mas se entregou todo por amor a nós. Ele se entregou todo a mim. Ele se entregou todo a mim, a nós. Então, existem motivos suficientes para ele também me ganhar inteiramente. Jesus, o nosso grande amigo, deu-se-nos sem reserva, corpo e alma, virtudes, graças e méritos. Não é um dever de justiça e de reconhecimento que lhe demos tudo o que nos for possível dar? Ele foi o primeiro a ser liberal para conosco. Sejamos também para com ele, e o veremos cada vez mais liberal durante a nossa vida, na hora da morte e por toda a eternidade. Ele será generoso para com aqueles que forem generosos com ele. Então, o primeiro motivo para que você se consagre é que você estará inteiramente ao serviço de Deus. E esse é o maior ofício que nós poderemos ter. Escravos de Jesus, onde todo o nosso trabalho será para Ele, ainda que nem pensemos nisso, ainda que nem entreguemos isso com as nossas falas, nas nossas orações. Das pequenas às grandes coisas, tudo é de nosso Senhor, a não ser que você revogue, né? Inclusive os valores desse serviço, ou seja, o que for gerado desse serviço também é de Deus. Tudo de Deus, tudo! E vemos que temos motivos suficientes para isso, porque Ele deu-se todo para mim e eu desejo retribuir de volta. Artigo 2º. Esta devoção nos faz imitar o exemplo dado por Jesus Cristo e por Deus mesmo, e praticar a humildade. O ingrediente, então, é a humildade. Aqui, no sentido de imitar Cristo Jesus e assim praticar a humildade, nós vamos perceber naquilo que Cristo foi. O quê? Uma criança pequenina dependente dos cuidados de Nossa Senhora. E ele não recusou essa dependência, muito pelo contrário. Ele viveu nela por muito tempo. Ficou ali, submisso, cativo, como um escravo por amor, né? Durante 30 anos. E eu acho fantástico aqui, como São Luís diz, que as pessoas parecem que não compreendem isso. Veja, e aqui repito, que o espírito humano se perde ao refletir seriamente sobre esta maneira de proceder à sabedoria encarnada. Embora o pudesse fazer, não quis dar-se inteiramente aos homens, mas fê-lo pela Virgem Santíssima. O que São Luís quer dizer com isso? Porque, gente, Deus é Deus. Ele poderia ter vindo já como um homem feito, não uma criança. Ele poderia ter vindo, como diz Padre Paulo Ricardo, né? Pelas nuvens, ou então brotado como os cogumelos, ou como um fruto numa árvore. Mas não, ele quis vir como uma criança pequenina, submissa, né, independente dos cuidados da Virgem Maria. E nós, como cristãos, que seguimos os passos de Cristo, enxergamos isso e percebemos que, não, então pela Virgem Maria é um caminho seguro, porque foi o caminho que o próprio Cristo fez. Ele quis também ter uma dependência da Virgem Maria. E por que eu não posso? Ou não preciso? São Luís também afirma aqui no número 139 que Jesus Cristo rendeu mais glória, né, por essa obediência a Deus e por essa humildade em depender da Virgem Maria durante 30 anos, do que ele passasse esses 30 anos realizando prodígios e milagres como ele fez na vida pública. E, gente, sinceramente, nosso Senhor é a sabedoria encarnada. Então, claro que se esse caminho ia render mais glória a nosso Senhor, foi o caminho que Cristo optou. Tendo caminhos, né, que poderiam ser contrários, ou seja, um caminho que pudesse dar mais glória ao Senhor do que este que ele fez, certamente o Senhor iria. Né? É uma questão realmente que é até de matemática, né? E que mostra, então, que nosso Senhor escolheu um caminho que dá mais glória e um caminho que também nós somos convidados a viver, porque Cristo fez isso. E é interessante aqui
que São Luís ele vai utilizar mais uma vez da Santíssima Trindade para justificar essa dependência. Bem parecido com aquilo que eu já apresentei para vocês, porque ele trouxe no capítulo 1º. A dependência de Deus Pai, que por ela trouxe, Cristo Jesus e também comunica as suas graças. E Deus Filho, que foi formado nela e que também por ela é gerado nas almas e assim comunica seus méritos e virtudes. E Deus Espírito Santo, que com ela formou Jesus em seu ventre. Em Pentecostes, ali também com ela gerou os membros do corpo místico de Cristo, que continua assim a nos unir a Cristo Jesus e a comunicar seus favores e dons. Certo, Nath, eu entendo que Cristo seguiu este caminho, eu entendo que ele assim exercitou a humildade, deu mais glória a Deus, mas por que eu preciso continuar fazendo, esse mesmo caminho? São Luís traz uma justificativa de São Bernardo que diz que nós, como somos indignos de receber as graças diretamente das mãos de nosso Senhor, nós recebemos assim da Virgem Maria. E foi mais ou menos o que aconteceu, Nós não recebemos diretamente Cristo até nós, foi pela Virgem Maria. Então a gente faz o caminho de volta pelo mesmo canal, pela mesma via. Além disso, Deus encontra também glória em receber pelas mãos da Virgem Maria o respeito, o amor, o reconhecimento que nós devotamos diante dos benefícios que recebemos dele. Muito justo que imitemos o procedimento de Deus, para que a graça regresse ao seu autor pelo mesmo canal por onde veio. Tá, então já entendi que eu posso imitar Cristo utilizando do mesmo canal, mas vem cá, e a humildade? A humildade se está em utilizar da intercessão da Virgem Maria, de utilizar esta via. Ainda que, digamos, eu posso falar diretamente com nosso Senhor, sim, você pode. Mas você pode também praticar a humildade e utilizar dos mediadores, das vias, dos intercessores, das possibilidades, inclusive, dessa magnífica que é a Virgem Maria, para chegar até Jesus. Servir-nos sempre da intercessão de Maria para comparecer diante de Deus, seja para lhe falar, seja para simplesmente estreitar a proximidade, seja para lhe oferecer alguma coisa, seja para unir-nos e consagrar-nos a Ele. Sendo assim, imitar Cristo Jesus e praticar a humildade é sim um motivo importante para abraçarmos esta consagração. Vamos imitar o caminho que Cristo fez para dar maior glória a Deus e vamos utilizar da Virgem Maria para assim também crescermos na virtude da humildade. E como diz Santo Afonso Maria de Ligório, a humildade é a mãe de todas as outras virtudes. Sem ela, não tem as outras. Então, nós precisamos. Artigo 3º. Essa devoção oferece-nos a assistência materna da Virgem Maria. E o ingrediente é maternidade. A Santíssima Virgem, que é uma mãe toda doçura e misericórdia, nunca se deixa vencer em amor e liberdade. Por isso, quando vê que alguém se lhe dá totalmente para honrar e servir, despojando-se do que tem de mais querido para amar, dá-se também inteiramente e de uma maneira inefável a quem tudo lhe deu. Ela submerge-o no abismo de suas graças, ela adorna-o com os seus méritos, ela lhe dá o apoio do seu poder, ela o ilumina com a sua luz, ela o abrasa no seu amor, ela comunica-lhe as suas virtudes, a sua humildade, a sua fé, sua pureza. Ela se torna a sua garantia, seu suplemento e seu tudo perante Jesus. Enfim, como a alma que se consagrou é toda de Maria, também Maria é toda dela. Gente, olha que riqueza. Maria se dá ao seu escravo por amor. Gente, nessa consagração, não é só você que se dá à Virgem Maria, mas também a Virgem Maria que se dá inteiramente a você. Você, no final das contas, a gente tá falando que a gente entrega tudo, mas a gente ganha tudo também, que é a Virgem Maria, que é nosso Senhor. E um tudo que vale muito mais do que aquilo que nós despojamos e que nós ofertamos a eles. É de uma beleza, não é sério. E olha como é belo perceber, então, que de fato a consagração quem inventou foi Cristo Jesus. Porque você é capaz de você escutar: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Nosso Senhor deu a Virgem Maria como mãe a João,
mas também deu a João como filho da Virgem Maria. Sabe? Nossa Senhora se dar a seu escravo por amor, porque seu escravo por amor se deu inteiramente a ela. Gente, você ganhou a Virgem Maria. E fazer como João, né? Levar para a minha casa e ao mesmo tempo estar na casa dela. E São Luís vai dizer que essa entrega produz em nós, né, um desconforto, uma desconfiança, sabe? Um desprezo, um ódio de nós mesmos. No que diz respeito àquilo que a gente já falou de natureza corrompida, né? O pecado, o mundo, o demônio, enfim. E nós passamos a ter uma confiança, uma total dependência, né? E disposição e entrega à Santíssima Virgem Maria. Ó, quão poderoso e forte junto de Jesus Cristo é quem está armado dos méritos e da intercessão da digna Mãe de Deus, que vence amorosamente o Todo-Poderoso, como diz Santo Agostinho. E esse vence amorosamente o Todo-Poderoso, vocês vão entender. É por conta dos privilégios que nós temos dessa oferta à Virgem Maria. Venha entender. Isso tem a ver porque o primeiro ponto foi o quê? Maria se dá ao seu escravo por amor. O primeiro ponto desse artigo. E o segundo ponto é porque Maria purifica as nossas boas obras. É porque São Luís descreve para nós que a Virgem Maria, diante da nossa oferta, né, das nossas boas obras, o que ela vai fazer? Ela vai, né, colher a nossa oferta, ela vai purificar, ela vai adornar e ela vai fazer com que o Senhor aceite. É como em bodas de Caná, eles não têm mais vinho. Mulher, a minha hora não chegou. Mas o que é que ele faz? Ele vai lá e faz. Então por isso que vence amorosamente o Todo-Poderoso. Porque a Virgem Maria tem esse dom de fazer com que o filho aceite. Mas claro, gente, porque o que a Virgem Maria deseja é sempre fazer a vontade de Deus. Então, por isso que o Senhor acolhe. Então, vamos lá ver os processos que a Virgem Maria faz com que a nossa oferta seja agradável e seja acolhida por nosso Senhor. Ela os purifica de toda a sujeira do amor próprio e do apego imperceptível à criatura, que estão insensivelmente nas melhores ações. Lembra da terceira verdade que dizia que nós precisamos nos esvaziar do que há de mal em nós, que nós temos um fundo sujo, então tudo que sai de nós já sai manchado, pererê, pererê. A terceira verdade, né? Então, isso acontece e isso justifica o porquê precisamos da Virgem Maria. A Virgem Maria vai acolher a nossa oferta, ela que está sujinha, né, em alguns cantinhos ali por conta do pecado original, ela vai purificar. E vale ressaltar que São Luís fala aqui, né, dessas sujeiras como o nosso amor próprio, como os nossos apegos, né, as nossas vaidades. Então, realmente, mãe, às vezes nós entregamos ao Senhor já tendenciosos, inclinados a fazer a nossa vontade. Sabe como é, né? A Virgem Maria purifica. Ela as embeleza e adorna com seus méritos e virtudes. Aqui tem uma historinha muito bonita que eu gosto de contar. De um camponês que queria, né, ganhar a benevolência, a amizade do rei, mas ele não tem muito o que dar. Ele é pobre, né? Então ele faz o quê? Leva uma maçã para o rei. Só que ele pensa, em vez de ele entregar, né, entrar no palácio, ele todo um camponês assim, enfim, meio que surgiu, maltrapilho, chegar e entregar ao rei a maçã, é melhor entregar à rainha. Porque a rainha vai colocar em uma bandeja bonita, a rainha, né, vai lavar a maçã, vai colocar na bandeja, vai enfeitar com outras frutas que o rei gosta, porque ela sabe agradar o rei. E daí, com certeza, ele vai receber de uma maneira diferente quando ela entrar, toda linda, toda bela, né, no palácio, para entregar, né, a oferta para ele. Então, esse camponês, ele foi muito inteligente, porque a rainha vai saber adornar, enfeitar da melhor forma para agradar o rei. Então aqui a Virgem Maria faz com que a nossa pequena, nossa pobre oferta fique valiosa, fique bonita, cheia de méritos, de virtudes, de valores para agradar nosso Senhor. Ela apresenta essas boas obras a Jesus Cristo, pois nada reserva para si do que lhe dão, como se fosse fim, mas tudo remete fielmente a Jesus. É aquilo que eu costumo repetir para vocês. A Virgem Maria não retém nada para si. Tudo é para o seu Senhor. Ou quando eu falo, né, que toda vez que nós dizemos Maria, ela diz Jesus.
Ou então, né, Santa Isabel que foi lá, né, que honra vinha minha mãe do meu Senhor, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. E aí da boca da Virgem Maria sai o que? O poderoso fez em mim grandes coisas. Ou seja, tudo ela destina, toda a glória, todo o louvor, né, passa por ela, mas vai para nosso Senhor. Ela faz que Jesus aceite essas boas obras, por menores e mais pobres que sejam, enquanto presente para este Santo dos Santos e Rei dos Reis. É reiterando aquilo que eu já apresentei, né? Muitas vezes nós entregamos a Deus uma oferta pobre, uma oferta suja, por conta do nosso amor próprio, dos nossos apegos, das nossas más inclinações. E daí a Virgem Maria, ela vai lá limpar, vai adornar, vai deixar de uma forma, né, que agrade nosso Senhor. Inclusive porque virá pelas mãos dela. Né? Então é como se Nossa Senhora fosse o ponto fraco de Jesus, lembrando mais uma vez das bodas de Caná. Ele já não considera tanto o que se lhe dá quando vem pela boa mãe. Não olha tanto para de onde vem esse presente quando recebe por ela. Assim Maria, que jamais é rejeitada e é sempre bem acolhida por seu filho, faz com que sua majestade receba com agrado tudo quanto lhe apresenta, seja grande ou pequeno. Basta que Maria apresente para que Jesus receba e aceite. Aqui eu gostaria de enfatizar isso, que a Virgem Maria ela não é rejeitada por nosso Senhor. Ela não é rejeitada quando o nosso Senhor aos 12 anos diz, né, não sabeis que estou a cuidar das coisas do meu Pai. Não. Tanto que nosso Senhor, né, como Filho de Deus, que vive a lei, inclusive o 4º mandamento de honrar pai e mãe, vai com ela para casa e lá cresce em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A Virgem Maria ela não é rejeitada nas bodas de Caná quando nosso Senhor chama ela de mulher. Eu já expliquei isso, né, de mulher como senhora. E já expliquei também que é uma pedagogia de Deus para a gente entender que é a mesma mulher de Gênesis, né, de Isaías, a mesma mulher do anjo, a mesma mulher das bodas de Caná, do Calvário, de Apocalipse. Então a Virgem Maria ela não é rejeitada, não foi rejeitada mesmo. Maria não é rejeitada quando Nosso Senhor diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Já expliquei isso aqui também. Ali, Nosso Senhor começa, de fato, a instituir uma família que vai além dos laços de consanguinidade. Mãe e irmãos são aqueles que põem em prática a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então, a Virgem Maria é dessa família 2 vezes. Primeiro, porque ela faz a vontade de Deus. E segundo, porque, de fato, foi dela que veio Cristo Jesus. A Virgem Maria ela não foi rejeitada quando a mulher diz para Jesus, né? Bem-aventurados seios que te amamentaram. E o Senhor diz, né? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então, a Virgem Maria é bem-aventurada 2 vezes, porque de fato ela escuta, ela guarda, ela pratica a palavra de Deus. E segundo, porque de fato foram os seios dela que amamentaram Nosso Senhor, que nutriu Nosso Senhor, inclusive a centralidade do cômodo de hoje. E ela também não foi rejeitada no Calvário quando o Senhor chama de mulher mais uma vez. É para ver se, a gente, como ele fala para os discípulos, como sois sem inteligência, para ver se a gente entende que é a mesma mulher, tá? E que essa mulher agora é mãe nossa. Ou seja, a mãe da família que ele começou a instituir lá atrás. A Virgem Maria não é rejeitada. E utilizar esses episódios bíblicos para justificar que ela não deve ter um culto especial é uma heresia, é uma distorção do que está nas Sagradas Escrituras.